Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Eu quero agradecer a todo mundo que fez possível essa festa. Como um e-mail que eu recebi hoje, na verdade uma mensagem de uma pessoa que veio visitar a igreja semana passada, que não imaginava a organização e na verdade o trabalho que tem por trás dessa festa e de tudo que a gente faz aqui. Para ter qualidade, você tem que trabalhar muito. Eu quero agradecer a cada um que se esforçou, e o pior é que as pessoas que estão se esforçando, né, Leandro, ainda precisam decorar junto, porque a gente não pode pedir para as pessoas decorarem e a gente não decorar. Você não imagina como, né, de manhã eu terminei minha aula tão tarde ontem, tentando ler e decorar os versículos. Aí eu cheguei de manhã, de vez em quando me dava um branco. Olha, me deu mais ou menos 15 brancos na minha aula. Mas ninguém nem notou, porque eu já sou meio branco mesmo, né? Eu quero agradecer a cada um que tornou possível essa festa maravilhosa. E é importante, porque Jesus disse: santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é verdade. Então a palavra é o segredo de você. Você quer ter uma vida de sorte? Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter uma vida de influência? Você tem que encher a sua vida com a palavra de Deus. Eu espero que esse festival não seja apenas o fim
né? Que seja apenas um incentivo para você continuar o resto do ano a encher a sua palavra. Claro, talvez não da mesma intensidade, mas pelo menos 50% do que você fez durante esses dias já ia bem fazendo as suas meditações. Olha, esse é o segredo. Uma vez alguém disse assim: pastor, eu não sei, uma pessoa quando eu fazia o doutorado, você parece que é um cara assim, é um cara de sorte, a sorte sempre cai para o teu lado, né? A sorte sempre cai para o lado de quem medita na palavra de Deus. Essas pessoas vão ser abençoadas, se torna manifesto. Deus ele recompensa, e Ele dá para você a sabedoria, Ele dá para você as respostas certas, Ele dá para você as decisões corretas, né? Porque essa palavra é a mente de Cristo. E quando você adquire essa mente de Cristo, colocando, internalizando, não tem como você errar. E por esse motivo, nós prezamos tanto, incentivamos tanto a palavra de Deus. E eu sei que nessa época, alguns líderes de grupos são chato, né? São carrapato. Insistem, mandam mensagem. Daí teve gente que até ficou meio chateado, que o líder do grupo estava insistindo muito. Mas me diz uma coisa: quando a sua criança não quer comer, você que é pai de criança, você deixa ele não comer? Quando a sua criança só quer comer bolacha, você deixa comer só bolacha? Não. E aqui a Bíblia diz que nós somos responsáveis uns pelos outros. Então, às vezes aquilo que nós fazemos, às vezes a gente insiste um pouco, a mamãe briga mais um pouco, não é porque ela não gosta do filho, é porque ela gosta. E ela quer que você tenha o mesmo sucesso que ela teve. E assim também com a palavra de Deus. Eu quero agradecer a cada um que se esforçou em ler a palavra, em cobrar a palavra, em incentivar os outros a meditarem, a ouvirem os outros, aqueles que trabalharam com seus filhos. É incrível, né? O número de filhos que vão ganhar camisas, é incrível, né? E isso vai mudar. Olha, o seu filho vai se dar, a Bíblia diz que ele vai ser mais inteligente do que os outros por ter colocado essa palavra na sua vida. Então ajude ele a continuar isso aí. Isso vai fazer dele um estudante brilhante, vai ter uma carreira brilhante, se Jesus não voltar, né, antes dele entrar na carreira, porque eu espero que a sua criança não tenha carreira, né? Eu quero que Jesus volte o mais rápido possível, porque o mundo está mal. Hoje, para encerrar as mensagens do Festival da Palavra, eu vou falar em geral dos milagres do livro de João. Porque no livro de João, capítulo 20, verso 30, João escreve aqui, ele anota aqui o objetivo pelo qual ele escreveu este livro, especificamente estes milagres. Existem 8 milagres, geralmente assim falados no livro de João, mas na verdade tem 13 milagres, talvez até mais, porque tem milagrinhos, né, que as pessoas às vezes não dão muita importância, mas são milagres da mesma forma. E hoje nós vamos falar de uns 12 desses daí, no mínimo, rapidamente, vai ser rápida a mensagem, porque nós queremos chegar nesse objetivo. Leia comigo no livro de João capítulo 20, João capítulo 20, verso 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos. Por que na presença dos seus discípulos? Quem está fazendo a minha aula de manhã, por que ele fez isso na presença dos discípulos? Isso é pergunta de prova, né? De teste, né? Por quê? Porque eles foram chamados para serem as testemunhas oculares e auriculares do que Jesus fez, e por isso ele fez na presença sempre deles, porque o importante era eles, não era um milagre, é eles conseguirem anotar essas coisas para passarem para nós. Então, fez na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro de João.
Mas estes foram escritos para que vocês... Quem são vocês? Quem lê? Você leu? É para você. Quem é? Quem é vocês? Aponte para você. Para vocês. Aqui, você, lá. Para vocês. Olha só. Quando Deus mandou escrever esse versículo aqui, Ele estava pensando em você. Ele já sabia a cor dos seus olhos, o tamanho da sua cintura, né? O tamanho da sua orelha, a cor do seu cabelo antes de pintar, né? E sabia que você ia pintar o cabelo porque não ia gostar, né? Ele já sabia o tamanho do seu pé, ele já sabia tudo. E ele então diz: mas estes foram registrados, tá? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado, o Salvador do mundo, o Filho de Deus. E crendo nele, tenham vida em seu nome. Então, hoje nós vamos olhar rapidamente todos esses milagres e ver como Deus mandou escolher esses milagres específicos para mostrar diferentes áreas da vida e da existência em que Jesus é Senhor. Primeiro nós encontramos o primeiro milagre que nós inclusive decoramos, foi a transformação da água em vinho, lá no Caná da Galileia. E esse milagre que encontramos no capítulo 2 de João, mostra que Jesus é o Senhor da qualidade. Deus não faz as coisas de qualquer jeito, Deus faz as coisas com qualidade. Deus entende que nós precisamos de qualidade na nossa vida. Não basta só você existir, você precisa ter felicidade na sua vida. Deus quer que você tenha felicidade. Quando Ele transformou ali aquela água, onde tinha acabado a felicidade, a alegria daquela festa, Ele transformou a água em vinho, e não somente qualquer vinho, mas o vinho não era aquele vinho Dom Bosco, né? Aquele vinho é ruim. Sabe por que bota muito açúcar? Porque é um vinho ruim e barato. Vinho, Jesus transformou isso num vinho que você ia pagar uns R$500, né? Em 500 ml, era qualidade top. E Jesus então queria que a gente entendesse que Jesus é o Senhor da alegria. Ele quer restaurar a sua alegria. Talvez a sua vida está faltando alegria. Talvez você chegou naquela idade que todo aquele brilho do mundo está começando a acabar, e você está começando a ter mais problemas do que alegrias, e você está começando a ver que a vida não é essas coisas, e talvez você já pensou até em desistir da vida. Você já andou pensando em terminar a sua vida. A sua alegria foi embora. Lá no seu casamento, aquilo que você achava que ia durar para sempre, já acabou. Suas crianças não gostam de você, você não gosta das suas crianças, a sua esposa não gosta de você, o seu marido não gosta de você, a alegria foi embora. Aquela carreira que você achava que ia trazer tanta alegria na sua vida, a alegria foi embora, é um peso, todo dia você levanta com peso. Jesus é o Senhor da qualidade. Ele quer restaurar a qualidade da sua vida. Ele quer devolver a sua vida, e pode devolver a sua vida. A alegria que de alguma forma ou outra você perdeu, talvez por decisões, talvez por decisões próprias, talvez pelo azar, talvez pela própria vida, pela dificuldade. Você perdeu aquela qualidade, mas Jesus pode restaurar. Segundo milagre, nós encontramos no livro de João, capítulo 4. Inclusive esse milagre, no primeiro culto eu fiz essa pergunta. Esse milagre é descrito, é profetizado no Salmo 107. No Salmo 107 tem 4 milagres profetizados que Jesus ia fazer no livro de João, né? Que é o milagre de acalmar a tempestade. Quantos observaram isso aí? Você conseguiu ver isso aí? Da cura do servo do oficial, tá?
E naquele é interessante que tem uma frase ali, que é a mesma frase que tem em João, ele diz, e ele enviou a sua palavra, ele enviou a sua palavra. E esse milagre é importante porque esse milagre mostra que o Senhor Jesus é onipresente. Ele não precisa estar ali fisicamente com você, ele envia o seu Espírito e faz a obra na sua vida. Ele está no alto dos céus e perto do coração dos contritos. Quem são os contritos? A Bíblia diz, aqueles que o buscam de todo o coração. Ele está lá, está aqui, ele pode estar em todos os lugares, ele pode ir lá com você. Alguns tempos atrás, um curandeiro aqui da nossa cidade levou uma pessoa muito doente e ele teve que pagar toda a despesa para ir para o Monte Sinai, porque lá Deus ia fazer a obra. Esse pastor, esse enganador, nunca leu isso aqui, ou então o besta que foi, não leu isso aqui. Você não precisa ir para o Monte Sinai para Jesus fazer a obra dele. Você não precisa ir para um certo templo. Você não precisa ir para um certo lugar. Deus faz, ele envia a sua palavra. Ele é o Senhor onipresente. Não existe lugar onde ele não esteja. Ele é o Senhor do tempo e do espaço. E ele pode cuidar de você, aonde quer que você esteja no tempo. Aonde quer que você esteja no espaço, ele é o Senhor onipresente. O terceiro milagre, que acontece na verdade duas vezes, o mesmo tipo de milagre, uma vez com Natã no capítulo 1, mas mais notório no capítulo 4 com a mulher samaritana. Ele é o Senhor onisciente, ele sabe tudo, ele sabe tudo. Ele lá com Natanael, quando Natanael falou, quando Filipe o chamou, disse, olha, nós encontramos o Messias, é o Jesus da Galileia. Ele disse, pode alguma coisa boa sair da Galileia? O bicho era muito cego, né? Natanael. Ele disse, vem ver. Aí quando ele chegou, Jesus ainda viu ele de longe, assim, Natanael, homem que bota tudo para fora. Na verdade, homem sem dolo é assim, não precisa adivinhar o que ele está pensando, porque ele fala tudo, né? Bota a boca no mundo, fala logo, ele fala logo, né? É sincero, mas até assim, irritantemente, qual foi o verbo? Estou no branco. Claro, né? E Jesus disse, eu já sabia o que você tinha falado, eu te vi ontem lá debaixo da figueira, quando você falou a besteira que você falou. Mais ou menos assim, né? Não precisa nem falar besteira, porque ele, esse cara me viu lá de... E ele então caiu e disse, Senhor, tu certamente és ungido. Mas nós vemos mais na questão da mulher samaritana, porque ele veio, você se lembra, ele pediu água, e ela disse, como é que você, judeu, pede de mim, samaritana, ainda mais uma vagabunda, né? Era aquela, ela ia meio-dia, porque todas as mulheres da cidade tinham raiva dela. Se pudesse pegasse, ela arrancava o cabelo, porque ela já tinha mexido no marido de todo mundo. Era sensual, era daquelas, né? Daquelas que... E Jesus disse, vai chamar seu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, bem falaste, porque você já teve 4, que você casou, divorciou, e esse é marido de outra. Acho que nessa hora ela levou um susto, porque de repente pensava que ele era tio, né, da mulher, alguma coisa que ia dar-lhe uma facada, não é? Ia pegar. E olha só, então ela começou no final, ela disse, eu vejo que você é um profeta. E ela voltou para a cidade, ela disse, olha, eu achei o profeta, eu acho que é aquele que foi anunciado, aquele o Messias, porque ele me falou tudo da minha vida. Jesus é o Senhor da onisciência, Ele sabe tudo, Ele sabe os pensamentos da sua cabeça, Ele sabe o que você está pensando agora mesmo, Ele já sabe que você está planejando deixar a sua mulher, Ele já sabe que você está pensando em deixar o seu marido, Ele já sabe que você está pensando em fugir de casa, Ele já sabe que você está pensando em dar um pino nos seus clientes, Ele já sabe que você já está armando uma situação lá na sua empresa, Ele já sabe tudo que você está pensando antes de você tomar a primeira medida. Ele já sabe. Ele é o Senhor da ciência, do conhecimento. Ele sabe tudo sobre você. Além de Senhor da qualidade de vida, do Senhor onipresente, do Senhor onisciente,
Jesus também, pelo quarto milagre, que é a cura que nós vimos semana passada do paralítico de Betsaida, né, que ficava esperando ali as águas se agitarem, e era um cara que não tinha criatividade, né, não tinha amigos, 38 anos daquele jeito, e Jesus chegou ali porque Jesus era o mesmo anjo que agitava as águas de vez em quando, né? Jesus chegou ali e restaurou aquele homem, pegou aquele corpo todo atrofiado, aquele homem sem amigos, aquele homem que não conseguia andar, aquele homem que não conseguia nem se arrastar direito, e Jesus restaurou a sua saúde. Jesus é o Senhor da restauração, é por isso que Ele colocou esse milagre. Uma vida que havia se atrofiado durante 38 anos, e Jesus restaurou, novinho em folha, e naquele dia ele levantou, andou como ele não tinha em 38 anos. Ele é o Senhor da restauração. E é interessante nessa parte porque Jesus, ele enfrentou oposição, ele comprou briga para poder fazer a cura daquele paralítico. Mas ele amava mais aquele homem, ele queria mais o bem e a saúde daquele homem do que ele se importava com o seu status, com a sua autoestima, com a sua posição social diante dos líderes religiosos. Ele se interessava mais na cura e no bem-estar daquele paralítico. Jesus é o Senhor da restauração. Deus pode restaurar seu casamento. Seu casamento hoje outro chegou e disse: olha, o meu casamento acabou ontem, ou de anteontem, acabou, o que eu faço? Eu só estou em prantos. Deus pode restaurar, Jesus pode restaurar seu casamento, mas você vai precisar fazer o que Ele mandar. É o Senhor da restauração, mas se Ele é Senhor, significa, como todos esses milagres, faça o que Ele mandar. Vá, ande, não peque mais. Vá, faça isso, faça aquilo, se apresente lá, se lave em tal lugar. Jesus então, Ele é o Senhor da restauração, e Ele quer restaurar a sua vida. Você que já bagunçou a sua vida com os seus pecados, com as suas decisões erradas, e você não vê mais saída, Jesus pode restaurar a sua vida. Sim, você vai ter que fazer o que Ele mandar, mas Jesus pode restaurar a sua vida. Ele pode restaurar seu casamento, Ele pode restaurar a sua família. Ele pode te restaurar porque Ele é o Senhor da restauração. O próximo milagre é esse que nós vimos dramatizado hoje aqui, lido tão belamente. A multiplicação do pão e do peixe, no capítulo 6. 5 ou 6? Estou com 2 letras, 6. Escrevi 5, depois puxei uma pontinha, 6. Aqui Jesus é o Senhor da quantidade. Já falamos que Ele é o Senhor da qualidade, agora Ele é o Senhor da quantidade. Quando Jesus falou em Mateus capítulo 6, ali no Sermão do Monte, do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Ele diz: não vos preocupeis com o que você vai comer amanhã, o que você vai vestir. Deus tem cuidado de você, Jesus tem cuidado de você. Você é filho dele, Ele vai cuidar de você. Talvez você não tenha um Cadillac, mas você pelo menos vai ter um passe para você pegar o ônibus. Você não vai ficar. Talvez você não tenha dinheiro para pegar um ônibus, mas você vai ter sapato para poder andar. Jesus vai cuidar de você. Talvez não seja do jeito que você gostaria, mas Jesus ama você, Ele vai cuidar de você. Jesus é o Senhor da quantidade, Ele supre, Ele tem o que é necessário para você. E Ele provou isso multiplicando o pão, multiplicando o peixe. Alguém chegou essa semana e falou que eles ganham dinheiro com um trabalho ilícito. Um trabalho ilícito. E Deus está cutucando, está incomodando que eles têm que deixar aquele trabalho, mas falta fé. Como é que eles vão sustentar a família se eles não fizerem aquele trabalho ilícito? Alguns de vocês estão usando métodos ilícitos para ganhar mais um dinheirinho para a sua família, para comprar, para fazer aquele pagamento daquele carro, né? E você está burlando o sistema, você está enganando a sua empresa, você está trabalhando ilicitamente.
Você está trabalhando em pecado, porque você ainda não conheceu o Senhor que supre. E sabe quando é que Deus vai suprir a necessidade dessa família? Quando eles deixarem de trabalhar ilicitamente, e nem um dia antes. Deus não vai chegar e mostrar um novo emprego, uma nova forma de ganhar dinheiro, enquanto eles não tiverem a fé de deixar o pecado. Vá, não peque mais. É assim que Deus vai agir na vida deles. Mas Deus pode, Deus vai dar para eles o que eles precisam para viver, mas eles precisam obedecê-lo. Eles têm que sair dessa vida de pecado, dessa vida ilícita. Jesus é o Senhor, você tem que obedecê-lo, e Ele tem tudo o que você precisa. Ele pode suprir suas necessidades, assim como Ele multiplicou o pão e o peixe. Ele pode suprir o seu dinheiro, Ele pode suprir a sua escola, Ele pode suprir a sua locomoção, Ele pode suprir todas as suas necessidades, porque através desse milagre aqui, nós entendemos que Jesus é o Senhor da quantidade, o Senhor da matéria. Ele é dono. Ele pode suprir suas necessidades. No capítulo 8 de João, nós temos aquela história da mulher pecadora, pego no ato de prostituição, adultério, e os religiosos da época jogaram ela lá na frente, aos pés de Jesus, no chão, ela caída lá, disseram, foi pega em adultério. E a Bíblia, o Velho Testamento, Moisés mandou a gente apedrejar. Eles queriam colocar Jesus entre a cruz e o punhal, porque se ele apedrejasse, aí todo mundo ia ser contra ele, porque ele acreditava na pena de morte, e aí iam condenar ele, porque Roma não permitia isso, que os judeus matassem as pessoas culpadas, sem a permissão romana. Então aí por um lado pegava, se ele dissesse não, vocês não podem apedrejar, aí disseram, você violou a lei de Moisés. Jesus então, ele simplesmente baixou e disse, olha, aquele que não tem pecado, joga a primeira pedra, e começou a escrever, e eu imagino o que ele escrevia ali na areia, né? Ele viu aquele ali, safado, que já estava dormindo com a mulher do outro, aí colocou, dormir com a mulher no outro, foi embora. Ele olhou aquele outro que estava roubando lá do trabalho dele, roubando do banco, do trabalho dos outros, né? Roubando no seu trabalho. E ele começou a escrever, eu creio que ele escreveu os pecados de cada homem que estava ali. Eu acho que ele só começou a escrever. E o pessoal viu que a pedra vinha para cima deles. E finalmente ele olhou para aquela mulher e disse, cadê os seus acusadores? Ela disse, se foram. Ele disse, nem eu te condeno, vá. Jesus é o Senhor do perdão. Não importa o que você tenha feito na sua vida. Não importa se você tenha matado alguém. Não importa se você tem sido o pior marido, o pior pai, a pior mãe. Não importa se você tem sido um ladrão, um canalha, um pilantra. Jesus é o Senhor do perdão. E quando ele foi para a cruz, ele adquiriu o direito de perdoar você de todos os seus pecados, se você o fizer Senhor. Se você o convidar para ser o Senhor da sua vida, ele morreu e já pagou o preço para pagar todos os seus pecados. Não fica sem ser pago. Ele pagou pelos seus pecados para poder dar a você o pleno perdão. Ele é o Senhor do perdão. No capítulo 9, começando no verso 6, nós temos ali a situação, aliás é um pouquinho antes do 6, mas 6 é o versículo chave. O homem cego de nascença. E Jesus, esse é interessante porque nesse milagre, o povo disse assim, nunca um profeta fez isso daí. Profetas já tinham multiplicado o pão. Sabia que no Velho Testamento, o profeta multiplicou o pão? Sabia disso? Profetas tinham não andado sobre as águas, mas feito o machado flutuar sobre as águas, né? A cabeça do machado. Mas esse de fazer
um homem cego de nascença, um homem que nasceu sem nada aqui, vê. Eles disseram, esse aí nunca foi feito. Jesus, quando trouxeram o cego de nascença, e quando ele disse, o que você quer? Ele disse, eu quero ver. A Bíblia diz que Jesus cuspiu no barro, na terra, e fez uma bolinha, fez uma lamazinha, fez um barro, aí colocou aqui no olho. Você vê o que eu estou vendo? A Bíblia diz que foi esse mesmo Jesus que lá no jardim do Éden fez o homem de quê? Do barro. Ele formou, ele já tinha feito um olho desse uma vez antes, lá no jardim do Éden. Ele estava repetindo para que o povo pudesse ver que ele era o Deus Criador, o Senhor da criação, aquele que criou, aquele que ia falar com Adão e Eva, aquele que Adão e Eva rejeitaram como Senhor de suas vidas. Ele continuava sendo o Rei, o Senhor da criação. E um dia, Jesus quer criar um novo corpo para você. Ele quer pegar desse seu DNA, Ele quer pegar desse seu corpo que está precisando de uma reforma geral, que nem médico dá mais jeito, né? Ele quer pegar esse seu corpo, que por mais que seja bonito aqui, daqui mais uns meses de militos e outras porcarias que você come, né? O pessoal não vai saber se chora ou ri, né? Nossos corpos estão piorando. E sabe uma coisa, um dia Jesus vai pegar desse nosso DNA, ele quer criar para você um corpo perfeito, um corpo que vai durar para toda a eternidade. Ele quer ser o Criador, o seu Senhor, e criar para você um novo planeta, reformar esse planeta. Ele quer criar para você um novo corpo. Ele é o Senhor da criação. No capítulo 11 de João nós temos o grande milagre, considerado por muitos, inclusive por isso hoje nós falamos o Senhor da vida, em busca do Senhor da vida, que é o cúmulo dos seus milagres. Quando ele foi e ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou alguns outros, mas Lázaro foi espetacular. Ele ressuscitou Lázaro, e ali na verdade tem 2 milagres, porque ele tinha viajado, porque o pessoal estava perseguindo, ele foi embora. E deixou Lázaro lá na Betânia, ficou lá e estava doente, avisaram para ele que estava doente, e ele não fez nada. Aí um dia, uns 3 ou 4 dias depois, ele disse para os discípulos, ele disse, olha só, Lázaro morreu. Como é que ele sabia que ele tinha morrido? Porque ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida, ele sabe quando uma criança nasce, ele sabe quando uma pessoa expira, quando uma pessoa morre. Deus sabe todas as coisas, Jesus é Deus, ele sabe dessas coisas. Mas ele fez aquilo, a Bíblia diz, para a glória, para as pessoas entenderem que ele tem o poder da ressurreição. Que mesmo você morrendo, ele pode ressuscitar você dos mortos e dar a você um novo corpo. E você pode viver para sempre. No livro de João ele disse, eu vou deitar a minha vida, eu vou colocar a minha vida no chão. Eu vou deitar a minha vida, vou expor a minha vida. E depois vou tomar de novo. Jesus se ressuscitou porque ele é Deus. Ele é o Senhor da ressurreição. E ele quer ressuscitar a sua vida um dia quando você morrer. Mas para isso, ele tem que ser o seu Senhor. Mas ele é o Senhor da ressurreição. Mas sabe, tem mais 2 milagres que eu quero falar aqui nesse texto. E esses 2 milagres eu acho interessantes que aconteceram depois da ressurreição de Jesus. Geralmente se para o livro mais ou menos ali onde João escreve essa passagem. Mas na verdade acontecem mais 2 fenômenos, mais 2 incidentes, 2 milagres. O primeiro, no dia que Jesus ressuscitou, que foi em que dia da semana? No domingo, e a partir dali, os cristãos, os seguidores de Jesus começaram a adorar a Deus no primeiro dia, porque era o dia quando Jesus ressuscitou, quando a salvação, a esperança aconteceu. O sábado representava a lei, representava a lei do passado, e agora era uma nova lei, uma nova vida com Jesus. E a partir dali, os cristãos começaram a adorar. No primeiro, você vê no livro no Novo Testamento, que sempre Paulo falava do primeiro dia da semana. Pegue as suas ofertas no primeiro dia da semana. Eu estive lá com ele no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, lá o rapaz caiu da janela da mensagem tão longa e chata do apóstolo. Lá de cima dormiu, né?
Mas olha só o que aconteceu. No primeiro dia da semana, Jesus apareceu pela primeira vez para todos os seus discípulos. Jesus apareceu no domingo à noite. Ele apareceu lá no domingo à tardinha, no culto das 5. Ele apareceu. E adivinha? O Tomé estava ausente. Não era diferente quando a igreja começou do que é agora. Tem pessoas que domingo estão ausentes, e quando você falta um culto, pode contar alguma coisa, você vai perder uma bênção, porque Jesus vai estar aqui. E quando Jesus está aqui, você não está, você vai perder uma bênção. Você nunca sabe o que você vai perder. Tomé escolheu aquele dia para dar uma descansada, porque tinha tanto estresse, tanta tristeza, tanta agonia e tanto medo. Ele não ia. E foi naquele dia que todos os outros viram o Senhor ressurreto, e ele não teve essa bênção. Já é uma lição para a gente, na necessidade, na nossa assiduidade. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz assim: e não se ausentem do culto, como é costume dos tomés, não, de muitos. Porque você pode perder uma bênção. Uma vez eu estava numa cidade, um pastor achava numa quarta-feira, que eles tinham um culto dia de quarta-feira, ele achava que eu ia voltar para o culto, mas eu estava fazendo compras, né? E não era minha igreja, não era meu grupo de oração, entendeu? Aí quando eu cheguei à noite na casa dele, ele disse: Davi, hoje a gente tinha uma oferta lá para você de R$1.000. Era brincadeira, mas você sabe que aqui não é brincadeira não. Quando você falta um culto da sua igreja, você vai perder uma bênção, e pode ser mais de R$1.000. Nunca você vai saber quanto você perdeu por perder um culto. Tomé perdeu o maior privilégio na história, e nunca mais isso se repetiu, uma vez só. Tem coisas que não se repetem, mas isso aí é só um, e no domingo seguinte ele foi, e ele já foi assim com o pé atrás, porque quando você falta um culto domingo, no outro domingo você chega todo sem jeito, é ou não é? Eu pensei: onde é que você estava? Eu estava com a dor de enfiado aqui, eu estava com a minha perna. A gente inventa a gente enrola, a gente não quer mentir, mas a gente mente um pouco, né? Não, você ficou porque simplesmente você é mole, né? Aí o Tomé já vê, quando o crente começa a faltar culto, ele vira cri-cri. Quando os outros dizem: poxa, não vimos Jesus, apareceu lá no culto. Aí o Tomé: o que eu fiz? Aí ficou cri-cri. Tomé cri-cri, né? Eu só acredito se eu botar meu dedo lá na marca, botar meu dedo aqui no lá, tá vendo? O crente começa a faltar culto, ele vai virar cri-cri. Tomara que não seja sua esposa ou seu marido, porque vai ficar cri-cri. Em casa, no trabalho, Jesus então, quando Tomé veio no outro domingo, ele apareceu de novo. Jesus foi para o culto, domingo à noite é horário de você vir para o culto. Jesus está no culto, domingo à noite, ele está ensinando isso para a gente. Aí Tomé chegou lá no culto, dessa vez ele foi, com o pé atrás, mas foi. E Jesus já começou logo pelo apelo, geralmente tem a mensagem depois do apelo. Lá começou pelo apelo, depois a mensagem. Tomé, venha para cá, vem, bota o dedo aqui, bota aqui. Está vendo? Bota aqui. Ó Senhor, meu Deus, Tu és o meu Senhor. E desabou lá na frente de Cristo. Mas aconteceu um último incidente. Então ele já sabia, e Jesus fez isso depois da ressurreição, para entender que o mesmo Jesus de antes da ressurreição é o mesmo de depois da ressurreição. Aquele que tinha o poder de curar, de restaurar, ou de suprir, ainda é o mesmo Deus que ainda tem a pré-consciência, ele tem a onisciência, ele tem a onipotência, ele tem todas as mesmas, continua o mesmo Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e ele continua podendo fazer tudo isso na sua vida. Ele é o Senhor dessas coisas, tanto depois quanto antes da sua ressurreição. E aí acontece mais um.
Porque Jesus queria que as pessoas entendessem que esse nosso Jesus, a quem nós entregamos nossa vida, esse nosso Senhor, Ele ainda continua fazendo a obra dEle, assim como Ele fazia naqueles dias, Ele faz hoje, e Ele quer fazer para você. Pedro estava estressado. Jesus tinha mandado eles para a área da Galileia, estavam esperando lá. Jesus disse que ia encontrar eles lá. E Pedro estava com vergonha porque ele tinha negado Jesus. Estava animado porque ele tinha visto Jesus. Estava estressado porque estava sendo perseguido. Estava com medo. Era tanta adrenalina, tantas coisas que realmente ele estava estafado. Ele estava totalmente estafado. E quando o homem sente estafe, quando ele sente aquele cansaço, só existe uma solução: vamos pescar. Mulher, se o seu marido estiver muito cansado, manda ele lá para o lado do careiro, vai pescar, vai para o Janacá, vai pescar, vai para a Balbina, vai pescar. Aí o homem vai relaxar. É um santo remédio. A pescaria tem uns acalma os nervos. Pedro disse: eu vou pescar. E mais uns 5 disseram: nós vamos também. Tinha um monte de estressado, tudo estressado. Aí foram tudo pescar. E como toda a pescaria de homens, né? Não pegaram nada. Foram pescar, não pegaram nada. Por isso que o pessoal leva cerveja, porque pelo menos vão se entreter. Porque geralmente não tem muito peixe nessas pescarias que o pessoal vai pescar lá. E estavam pescando, descansando. De repente, de manhãzinha cedo, a uns 90 metros estava a praia. Estavam pertinho da praia, já estavam chegando na praia de novo, porque não tinham pego nada. E alguém, um vulto, diz assim: amigos, vocês têm peixe? Amigos, e hoje eu quero concentrar nessa palavra aí, amigos. Jesus está à procura de amigos, Ele quer ser seu amigo. Amigos. Pescamos a noite toda, não pegamos nada. Assim que a gente fala no interior, né? Quando a gente não pega nada. Esse lago não tem peixe. Já pescaram tudo. Acho que andaram jogando bomba aqui. Não tem mais peixe. Estão passando a malhadeira direto ali. A gente já está engatando a malhadeira. Pois não tem mais peixe nesse troço aqui. Aí de repente, Jesus disse: lance a rede do outro lado. A mesma coisa que Ele falou lá no início, no dia que Ele chamou eles para serem os seus discípulos, Ele havia feito esse milagre. Ele repete o milagre. Ele diz: lance para o outro lado. Na sua rede, quando lançaram, vieram 153 peixes enormes. E aconteceu 2 milagres, porque primeiro, o milagre que João relata, a rede deveria ter rasgado e não rasgou, né? E os peixes estavam tudo lá, em uma soltada, em uma tarrafiada. Todos os peixes vieram e a rede não rompeu. E aí João disse: é Jesus. E Pedro, quando ouviu, é Jesus, se jogou com roupa e tudo. Vestiu a roupa e se jogou na água para chegar em Jesus. E quando chegou lá na praia, Jesus não precisava do peixe dele. Ele já estava com peixe assado. E não era aquele peixinho que o rapaz deu para ele, não. Era peixe, já estava todo assado. Tratado, assado, pronto para comer. Ele só queria amigos. Amigos. E arrastaram, e Jesus: o que a gente vai fazer quando chega uma visita com um monte de peixe e você já preparou o peixe? Jesus: não, bota aqui também um, bota, vai ser bom, bota aqui também uns peixinhos. A gente vai comendo isso aqui, depois a gente assa esse outro aí, bota aí no fogo. Ali naquele dia, Jesus restaurou Pedro, porque Jesus é o Senhor do relaxamento e do descanso. Jesus é o Senhor do descanso. Por isso que Ele se diz, Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor do descanso.
Jesus sabe que nós vivemos uma vida estressada nesse mundo, com as tribulações, com as dificuldades, com assaltos, com roubos, com o suor, com as doenças, com as enfermidades. Essa vida é uma tribulação constante. Essa vida jaz na mão do maligno. E Jesus quer trazer descanso na sua vida. Ele quer consertar aquele climão que havia do Pedro, porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus escolheu aquela manhã naquela praia com aquele peixe assado para resolver, porque ele não queria que Pedro ficasse com esse climão, ele queria que resolvesse, ele queria que Pedro ficasse em comunhão plena, e por isso ele confrontou Pedro, e Pedro consertou aquela comunhão com Jesus. Jesus é o Senhor do descanso, e Ele está à procura de amigos. Ele quer você. Hoje à noite, Ele pode ser seu amigo, se você não o rejeitar. No livro de João capítulo 6, a Bíblia diz: aqueles que rejeitaram o Filho vão para a perdição eterna, mas aqueles que aceitarem o Filho têm a vida eterna. Hoje Jesus te chama para ser amigo dele. Ele disse para os discípulos: vocês vieram para mim como servos. Isso significa: eu sou o Senhor, e eu sou o seu Senhor, mas eu agora vos declaro meus amigos. Jesus está em busca de amigos. Jesus está hoje à noite aqui em busca de amigos. Mas para ser seu amigo, Ele tem que ser seu Senhor. Para Ele ser seu Senhor, você primeiro tem que crer que Ele morreu na cruz do Calvário. Ele é o Filho de Deus e morreu na cruz do Calvário por você. E ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos, tendo pago o seu pecado, pago a conta completa, restaurou a sua própria vida. Ele ressuscitou dos mortos, porque Ele é o Senhor da ressurreição, o Senhor da vida. E através dessa obra dele, Ele adquiriu o direito de pagar os seus pecados, de perdoar os seus pecados. Mas Ele só pode perdoar os seus pecados se você o fizer Senhor. Romanos capítulo 10, verso 9 diz que você crê a respeito de Cristo, essas coisas que Ele fez para você, no seu coração, mas com a boca você precisa confessá-lo, você precisa dizer: Jesus, eu também quero ser seu amigo, eu quero que tu sejas o meu Senhor. E aí Ele se torna todos esses senhores aqui, para a sua vida. Ele se torna o Senhor da vida, para você. E você pode ter isso hoje à noite. Amigos, amigos, amigos. Ele não precisa de você, Ele quer você. Amigos, amigos. Vamos baixar nossas cabeças. Se hoje você ouve a voz de Jesus chamando você para ser amigo dele, na verdade você está ouvindo duas coisas. Ele te quer como amigo, mas Ele quer ser o Senhor da sua vida. Para Ele ser amigo, você tem que entregar a sua vida para Ele ser o Senhor, crendo que Ele morreu na cruz do Calvário para salvar você, ressuscitou para ter o direito de dar a você vida. E assim como Ele ressuscitou Lázaro, mesmo se você morrer, Ele vai te ressuscitar. E Ele vai dar a você uma nova vida, que começa agora. Depois você vai receber um novo corpo quando Ele voltar. E depois você vai receber um novo lugar para morar, um novo mundo. E você vai poder ser amigo dele por toda a eternidade, junto com aqueles outros que também escolheram ser amigo de Deus. Então aí no seu lugar, se hoje você ouviu Jesus chamar seu nome, você ouviu Jesus dizer amigo, e a sua resposta: eu quero ser amigo dele. E você está pronto a se lançar na água como Pedro e ir em direção a Jesus. Eu vou pedir que hoje à noite, aí onde você está, diga para Jesus: eu te aceito como o Senhor da minha vida. Eu não sei nem porquê. Quando eu leio o livro de João, quando eu li dessa vez, eu chorei, porque eu não sei por que Jesus me quer. Não há em mim nada que faça Jesus me querer, mas Ele me quis assim mesmo. Ao ler esse livro, eu me senti tão pequeno, tão minúsculo, e depois eu me senti tão bem, porque eu entendi
que eu não valho nada, mas Jesus gosta de mim. E ele disse para mim um dia: amigo. E eu disse: sim. Então hoje diga sim para Jesus. E se hoje é essa a sua decisão, eu vou pedir que você levante a sua mão, bem alto, bem alto. Levante bem alto a sua mão. Hoje eu quero ser amigo de Deus, eu quero entregar minha vida ao senhorio dele. Enquanto nós estamos orando, levante a sua mão. E alguém dos nossos conselheiros vai colocar uma fichinha na sua mão e um lápis, e você vai escrever seu nome e dizer: eu aceito Jesus como meu Senhor. Coloque seu telefone. E essa semana alguém vai ligar para você, sabe por quê? Porque domingo nós vamos ter um curso de com Deus, onde você vai começar a aprender a ter intimidade com Jesus. Hoje uma turma terminou, uma turma maravilhosa, que terminou, e a gente vê a alegria no coração daqueles que estão começando essa vida agora como amigos de Jesus, descobrindo o que Ele quer da vida. Então, se hoje você quer ser amigo, hoje você ouviu a voz de Jesus, levante a sua mão bem alto, diante de Deus, diante dos anjos presentes, que a Bíblia diz que acontece quando Jesus está na nossa presença, quando a igreja se congrega. E levante a sua mão e anote o seu nome, seu telefone, essa ficha, na saída dê para um dos anfitriões nas portas. Mas hoje saia daqui sabendo que você disse sim para a amizade de Jesus, que você disse sim para o senhorio de Jesus. E venha domingo, mesmo se você não receber uma ligação, venha domingo, 18 horas, para um curso chamado com Deus. Você vai ver o pessoal com a camisa amarela, você vai, não tem curso nenhum, você vai e faz aprender. Você vai aprender a conversar com Jesus, a entender a Bíblia, você vai aprender a ter consciência da presença de Deus no seu dia a dia. É um negócio maravilhoso, a sua vida vai mudar. Como todas essas pessoas do livro de João, as suas vidas mudaram, porque Jesus vai fazer os seus milagres, porque Ele é o Senhor da vida, como também o Senhor de todas essas outras áreas que nós falamos hoje à noite, porque essas coisas João escreveu, para que creais que Jesus é quem Ele diz ser, que Ele é o enviado de Deus para nos resgatar, é o enviado de Deus para ser o nosso Senhor, e Ele já fez toda a obra. Você só precisa dizer sim ao apelo dEle, ao chamado dEle de ser amigo. Levante sua mão, coloque seu nome, seu telefone, venha domingo e nós vamos começar uma vida dinâmica com Jesus, como eu tenho tido há mais de 40 anos. É uma maravilha a gente andar com Jesus. Obrigado, Senhor, por cada um que nesse momento tomou a decisão de dizer sim, por teu apelo que fizeste ali para aqueles discípulos, amigos, e hoje eles disseram sim, e se lançaram em direção a Ti. Senhor, faça aquilo que prometeste, perdoe os seus pecados, porque és o Senhor do perdão, restaure as vidas, porque és o Deus da restauração, traga descanso, porque és o Deus do descanso, e Senhor, os leve em paz, os proteja, Senhor, porque agora são Teus filhos, porque disseram sim ao Teu perdão nesta noite, em nome de Jesus, amém. Que Deus lhe abençoe, tenha uma boa semana, falem uns com os outros antes de sair, dê um abraço, e a gente se vê domingo, se Deus quiser.